Tá gra... Fono faz Aquecimento. aquecimento. É. Vamos lá. Boa noite, muito bem-vindo a mais uma quarta-feira, 19h30, nosso encontro marcado aqui no Pode Escutar, e hoje nós trouxemos um assunto. Que bom que ainda estamos em maio, na reta final de maio, gente, voou. Não é verdade? Só eu achei que voou? Não, voou mesmo o mês de maio, não voou? Então... Mas ainda estamos em maio e a gente está com uma causa importantíssima, uma campanha que nós queríamos muito dividir com vocês, porque tem tudo a ver, porque eu sei que o nosso público maior, 90% é de mulheres e são mamães, né? Ou acompanham o desenvolvimento infantil, ou ajudam a cuidar, é rede de apoio de mães. Então, essa rede de apoio começa entendendo mais sobre esse assunto, né? Nós, para o nosso autocuidado e na nossa rede de apoio também, quanto mais a gente entender que se nós estivermos bem, nós vamos estar melhor ainda para cuidar de quem amamos, a gente vai entender o quanto é importante essa campanha e que bom que tem mulheres à frente dela que lutam, que levantam a bandeira para falar sobre o Maio Furta Cor. Você já ouviu falar? Já comenta aqui embaixo se você já ouviu falar sobre o Maio Furta Cor. E se você ainda não ouviu, eu te peço que fique aqui com a gente para entender melhor sobre a importância do autocuidado, a importância da saúde mental materna. E hoje eu trouxe para conversar aqui comigo, ela que é mamãe também, a minha amiga Poliana Pires, que é uma das, que levanta a bandeira, né, aqui no nosso estado, na nossa cidade, sobre essa campanha que é uma campanha nacional, que é o Maio Furta Cor. Seja muito bem-vinda, Poliana, ao nosso Pode Escutar. Muito obrigada, Izzy, pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui representando a campanha. Somos representante do Norte nessa campanha que já é internacional. Olha só, não é nacional, gente, uma campanha internacional. Que maravilhoso e que bom, temos representantes no norte do nosso país, né, e que representa a nossa cidade, o nosso Pará, né, nessa campanha incrível aí que é o Maio Furta Cor. Exato. Maravilhoso, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. E ó, já viu que vai vir coisa muito boa, já deixa seu like, já comenta aqui embaixo, compartilha com o maior número de mamães possíveis, quem tá gravidinha, quem tá pensando em ser mamãe, não é? A gente já conversou aqui o quanto é importante a gente se empoderar da teoria para deixar o nosso maternar mais leve, né? A cabeça mais no lugar. Então, quanto mais você compartilhar com quem tá pensando em ser mamãe, com quem já é mamãe, se você é rede de apoio, amiga de mamães também, você é mamãe, então já fica aqui com a gente, já nos ajuda a compartilhar esse episódio. E eu vou apresentar para vocês melhor a nossa convidada de hoje, tá? A Poliana Pires é consultora Baby Wearing, olha que chique, empreendedora e ativista pelo direito ao colo e à maternidade digna. Atua com consultoria especializada em baby wearing, aluguel e venda de carregadores ergonômicos de bebês, além de oferecer serviços e soluções para empresas comprometidas com a pauta da maternidade. Desenvolve projetos sociais que reconhecem o colo como uma política pública de cuidado, promovendo autonomia, vínculo e bem-estar para as mães, bebês e famílias. É também representante da campanha nacional, que agora já é internacional, Maio Furta Cor, na cidade de Belém, fortalecendo ações de conscientização sobre saúde mental materna e direito das mulheres. Muito bom. Mas eu vou te apresentar mais um pouquinho. Pois não. Vamos lá. Poliana Pires é mamãe do Inácio e do Bento, e isso diz muito sobre quem ela é. Com uma escuta generosa, um coração intenso e uma presença que acolhe, ela transforma a maternidade em um território de afeto, consciência e militância. Consultora em baby wearing, é defensora incansável da inclusão de mães sem rede de apoio. Poliana não apenas carrega seus filhos nos braços e no corpo, mas também carrega e dá voz às dores e potências de tantas outras mulheres que enfrentam a maternidade com coragem e, muitas vezes, sozinhas. Com sensibilidade, ela compartilha sua vivência real,
feita de desafios, recomeços, arte, autocuidado e vínculos. E inspira outras mães a se permitirem existir, para além da culpa, do abandono institucional e das idealizações. Polly é daquelas pessoas que dançam com a vida, mesmo quando o ritmo aperta. Sua jornada é feita de amor, luta e reencontros com si mesma. E é exatamente por isso que sua presença transforma espaços e toca corações. Que lindo. Bem-vinda de Estou novo! Obrigada. Que bom. E que bom te conhecer um pouco mais, inclusive. Obrigada. Né? Porque quando a gente sabe que você é mãe, que você é empreendedora, mas o quanto você luta por essa causa, o quanto tá no teu dia a dia e faz parte do que você acredita, não só para você, mas para todas as outras mulheres que estão passando por algo que você passou, por algo que você vive no dia a dia, é tão importante, Sim. né? Porque aí você conhecer, se autoconhecer e conhecer o outro para poder ajudar. E esse lugar da maternidade a gente conhece vivendo, né? Muitas das vezes, assim, por exemplo, antes de ter filhos, obviamente que nós viemos de toda uma criação, de toda uma cultura, de valores que são colocados em nós para que tenhamos a ideia de que para estar na sociedade é preciso casar e ter filhos, a mulher ela tem esse papel de casar e ter filhos, e de que a maternidade é algo que é intrínseco dela, que é natural dela. Enquanto que, na verdade, quando a gente vive esse processo, é que a gente vai, de fato, tomar consciência do desafio que é, né? De tudo que vem em torno do tema, no aspecto social, no aspecto familiar, no aspecto físico, no aspecto psicológico, né? Como a gente volta ao que a gente recebeu na infância. E a gente chega nesse lugar da maternidade vindo de uma cultura que romantiza muito a maternidade. Então, a gente tem esse choque de realidade. Até o momento que o bebê nasce, a gente tem uma ideia, uma expectativa, né, até do enxoval, ou do que a gente pensa que vai ser quando o bebê chegar, que a gente vai colocar ele bonitinho lá no bercinho, que ele vai ficar. Dormir. A gente sabe que vai demandar um trabalho, mas a gente, quando vive de fato, é que a gente vai experienciar uma série de sensações, né? No caso, muitas mulheres vivenciam solidão, independente da classe social. Muitas mulheres vivenciam transtornos psicológicos com a chegada do bebê, ou por não terem planejado. Acho que também planejaram, elas vivenciam toda uma mudança hormonal, e como essa maternidade ela é concebida culturalmente como algo que é intrínseco da mulher, então muitas das vezes isso não é diagnosticado, a mulher ela não é tratada, ela é vista como você tem que dar conta da sua maternidade porque você é mulher, né? Você não pode fraquejar, e o tanto de opiniões que a gente recebe quando a criança chega, né? Com certeza. Então, por que eu abracei essa campanha? Porque eu me emociono quando você fala, né, do meu propósito. Porque essa campanha, ela é um movimento social que surgiu em 2021, trazendo essa conscientização sobre a saúde mental da mulher desde a gestação à chegada do bebê. Né? Surge a necessidade de tirar do silêncio esse tema que é historicamente invisibilizado, né? Que é o adoecimento psíquico de mulheres nesse ciclo. E então essa campanha ela vem com a proposta de ser aberta, ser democrática, sem fins lucrativos e suprapartidária, né? Não está vinculada a nenhum partido político. Ela foi, obviamente, idealizada por mulheres, né? Dos mais diversos segmentos. Mães, profissionais, ativistas, psicólogas, doulas, psiquiatras, né? A gente vai ter a próxima convidada, que é psiquiatra, assistentes sociais. Então, elas passaram por essa experiência e quando vivenciamos a pandemia, que todo mundo ficou recluso, essa sobrecarga emocional, física, de afazeres da mulher, ela ficou muito evidenciada, né? As mulheres, todos adoecemos, mas esse tema surge a partir, então, desse momento de reclusão. E, então, criado oficialmente em 2021, inspirado em campanhas internacionais, e quando eu digo que hoje ela é internacional, porque muitas brasileiras que já moram em mais de 13 países, elas já fazem parte do grupo, e as ações, elas são todas
encaminhadas para quem administra de fato a campanha, né, a nível nacional, e elas têm uma orientação, elas têm um segmento, elas têm todo um propósito comum com suas regras e seus objetivos, né? E que bom a gente falar sobre isso, porque assim, passa um filme, né? A gente estava falando das idades dos nossos filhos agora, né? O meu mais velho com 7 anos, o seu com 6, né? E os nossos pequenos com 3 anos de idade. E foi totalmente diferente, né? Mesmo que a gente já tenha tido a experiência do primeiro, Uhum. por exemplo, a gente já teve um episódio aqui sobre amamentação. Eu trouxe uma fono que trabalha com isso, e levanta a bandeira da amamentação. Eu falei que o primeiro foi muito tranquilo a amamentação. Então eu consegui amamentar ele até 1 ano e 2 meses. Já a menor, que eu falei assim, vou tirar de letra, né? Porque eu já conheço, já sei. Foi uma luta, não consegui, feriu muito meu peito. E eu me cobrava, eu chorava dia e noite, com dor, com sangue na boca da criança. Porque assim, olha, o que a gente vê é que não importa o que essa mãe escolha. Se essa mãe escolher amamentar de forma exclusiva, vai ter alguém dizendo que o leite dela é fraco porque o bebê tá chorando. Exato. Se ela escolhe dar fórmula, vai ter alguém dizendo assim, que absurdo você não amamentar o seu filho. Uhum. Não é? Então, assim, essa mãe é cobrada de todos os lados, na verdade. Exato. Ah, você vai largar o seu emprego para ficar em casa só com a criança, você vai se arrepender disso. Uhum. Ou então, o contrário, não acredito que você tem coragem de ir trabalhar para deixar o seu filho com babá, com quem quer que não seja você. Uhum. Então, assim, é uma loucura isso, gente. A mulher, ela fica tentando dar respostas A todo sociais mundo, né? o tempo todo e ela nunca satisfaz. Exato. Porque ela tem que estar perfeita o tempo todo, em todos os aspectos. Uhum. E essa Cobrança. jornada dupla, Uhum. vamos dizer assim, né? O mercado de trabalho, ele é uma grande falácia no sentido de que há, sim, condições para a mulher estar no mercado de trabalho. Infelizmente, isso não é uma realidade. E isso se diz que é, mas na prática não é. E eu digo isso, eu sou servidora pública, na paralela de tudo isso, e mesmo tendo toda a efetividade do meu cargo, eu ocupava uma chefia no lugar que eu trabalhava, e quando eu engravidei, eu precisei sair porque eu estava grávida. Então, assim, essa situação minha foi denunciada, e isso acabou virando um PAD, e eu, de forma privilegiada, tive condições de me manter no emprego. Mas quando isso aconteceu comigo, que eu fiquei muito adoecida, eu fui tomar, foi assim que a minha história também começa, com muitas militâncias, né? Entendi. Eu fui tomar conhecimento dessa realidade no mercado de trabalho de forma geral. E eu fiquei muito assustada com a quantidade de mulheres que vivenciam isso de maneira muito cruel, porque elas não têm para quem recorrer, elas não conseguem se manter no emprego, por isso que muitas empreendem a partir do nascimento do filho. Mas a realidade mais triste é que a estrutura do Estado não oferece condições para essa mulher que, sola ou não, né, em uma relação conjugal ou não, ela não tem com quem deixar o filho para ela poder voltar para o mercado de trabalho e gerar renda. Temos também hoje uma incidência muito grande de crianças que nascem com necessidades que são laudadas, que nascem com necessidade de terapias, de acompanhamento, acompanhamentos, né? Emocional, que a mãe precisa se desdobrar infinitamente para dar conta da demanda daquela criança, e não temos estrutura. Sim. Então, esse adoecimento, quando a criança chega, ele é um fato. Eu não conheço uma mulher, porque eu atendo mulheres diariamente, né? Eu facilito o colo dessas mulheres. Eu acredito no carregador como uma política pública, porque, embora ele seja uma continuidade dos benefícios que o método canguru lá da condição do teu neonatal ofereça para as crianças. Falamos dele no episódio da amamentação, até, inclusive. Olha que legal. Então, embora os benefícios sejam a continuidade do método, para mim, o carregador, ele representa a independência da mulher, no sentido de ter as mãos livres
e poder estar com seu filho, entendendo as necessidades dele, se apropriando da sua maternidade, porque essas regras circundam de tal forma que a mulher, eu, por exemplo, comprei vários livros antes dos meus filhos nascerem e fiquei muito bitolada nas regras, e achava que ia ser daqui tal horas, tal isso, tal horas, tal... E quando a criança nasceu, que não era nada daquilo, quase enlouqueci, porque eu não dava conta daquela regra, até que um dia eu, né, já fazendo uso do carregador, que me ajudou com a questão da amamentação, eu falei, eu vou jogar esses livros todos fora, eu vou rasgar e a partir de agora vai ser do meu jeito. Perfeito. E o empoderamento da minha maternidade veio através do carregador, que é um dispositivo, né, ancestral, uma ferramenta de cuidado ancestral. É isso que você fala, baby wearing. Que é o baby wear. Em inglês significa vestir o bebê. Vestir o bebê, que aí pode ser com, tipo, essas mochilinhas. Infinitos modelos. Infinitos modelos, infinitos né? modelos. Tem até aquele sling. O sling, o wrap sling, que é o pano grande, ele é muito indicado, assim, para quando o bebezinho nasce, né? Que a coluna não está formada. Então, ele dá uma contenção bem legal. Tem a questão de ele abraçar diferenças de tamanho de corpo. Eu comprei pra mim, eu nunca soube usar. Porque você não me conhecia. Exatamente, eu pensei nisso. Gente, sério. Porque a gente lendo, fui lá e comprei o meu. Sim. Mas assim, você compra, chega na sua casa e aí? Não é? E além de não saber, também tem muita, não só de como colocar, mas tem muita desinformação com relação ao posicionamento do bebê. Hoje eu digo que o meu maior concorrente, assim, porque eu só vendo produtos hoje e ensino mulheres a usarem de maneira que respeite a fisiologia do bebê e também distribua o peso do bebê no seu corpo, para que fique ergonômico e confortável para os dois. Mas, por exemplo, hoje, com a facilidade da internet, de comprar produtos mais acessíveis de outros países, tem muitas opções, assim, super mais em conta, que não vêm com essas informações da fisiologia. E aí chega muita gente para mim assim, eu comprei, mas o meu bebê não gostou. Aí eu penso internamente assim, é lógico que ele não gostou desse negócio aí, ele fica super desconfortável, né? Eu então, tentei, olha. Falta informação. Falta. É verdade. E eu faço um trabalho assim de formiguinha mesmo. Você tanto aluga quanto vende? Alugo, tem uma parceria também com a Salve Baby, que é uma loja de locação de produtos infantis. Ótimo, tá. Temos produtos lá e eu gosto muito de fazer esse atendimento porque é o momento que eu tenho contato com a mulher e é o momento que eu posso oferecer o colo através de uma conversa. Às vezes é um detalhe no ajuste do carregador que faz com que aquilo funcione. E é um momento que a mulher... às vezes você vai só pelo carregador, mas sai de lá com muita conversa, né? Ficamos amigas. Sim. Eu tenho a minha sócia hoje da empresa, ela veio pelo colo. Ela foi minha cliente e resolvemos abrir um negócio. Ela é nutricionista e eu falei, não, nós precisamos levar isso de outras formas. E aí veio essa necessidade de estender esse colo para essas mulheres que, de fato, não têm acesso a muitas coisas. Geralmente têm muitos filhos, usam um transporte coletivo e precisa dar conta de toda a demanda. Geralmente não estão no mercado de trabalho. Então, através dessa necessidade de ajudar essas mulheres, nós iniciamos esse envolvimento com a campanha e projetos sociais. Perfeito. Tentando trazer para o terceiro setor, estamos tentando formalizar uma associação sem fins lucrativos para levar esses projetos de política de cuidado para essas mulheres que não têm acesso. Maravilha. Gente, como a gente precisa, olha, como a gente precisa entender sem culpa, né? Porque às vezes é cruel demais a gente quando pensa que eu vou tirar esse tempo para me cuidar, mas ao mesmo tempo você se cuida por tirar esse tempo para se cuidar. Não é? É uma cobrança realmente de todos os lados. Então, de novo eu te falo o quanto vai ser importante o teu compartilhamento para que esse assunto chegue a mais mamães possíveis para estar aqui junto com a gente nesse assunto tão importante que é a saúde mental materna. E entender que sim, você pode, você deve se cuidar para que você esteja melhor ainda para cuidar do seu bebê, para cuidar dos seus filhos, da sua família. Você, em primeiro lugar, precisa estar bem. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o Maio Furtacor, né? A gente tem aqui, muitas perguntas para a gente entender um pouquinho mais e falar
o que mais a gente consegue fazer nessa rede de apoio tão grande que a gente precisa para criar os nossos filhos e que a gente pode dar também, né, esse colo para uma amiga, para uma outra mulher que esteja precisando também. Então, você já viu que você já pode chamar a Polly para saber usar esse sling, né? Todas as outras formas de você carregar o seu bebê. E aí já faz o café, porque aí você já senta e já bate papo com ela, não é? Porque às vezes a gente só quer isso, só quer alguém para conversar. E o interessante é justamente isso, porque essa troca, aí a mulher já fica sabendo das programações que existem em Belém, que ela pode levar a criança carregando o bebê. Nós oferecemos parcerias com profissionais da dança, e a gente faz dança com bebês nos carregadores. Ah, que demais. Vivências que uma outra parceira minha, Camila Mota, ela oferece de uma técnica mãe-bebê que acessa essas dores, também uma tecnologia de cuidado. Então, nesses encontros, as mulheres trocam e falando com outras que estão no mesmo lugar que ela está, é que ela consegue formar vínculo e redes de apoio nesse momento tão delicado que ela se sente tão solitária. É verdade. Conversar com quem já te entende também gera muito mais conexão e empatia. Muito. Né? Porque a gente vai entender realmente o que uma outra mãe pode estar passando. Exatamente. E aí, sem julgamentos, né, Polly? Sem julgamentos. Essa questão da culpa, ela permeia muito esse universo da maternidade, como você falou há pouco. E ela é, com certeza, um fator muito relevante no adoecimento mental das mulheres, né? Deus o livre. Olha, eu estava aqui lembrando, quando a minha segunda bebê tinha 3 meses de idade, eu tinha passado por uma maternidade dela um pouco mais conturbada, porque foi a segunda leva da pandemia, né, em 2021. E aí eu perdi uma prima muito querida. Perdi pessoas próximas, amigas perdendo mães. Então, assim, eu dei uma enlouquecida ali. Então, meu marido chegava em casa, eu estava em casa chorando copiosamente, com o bebê no... E eu nem sabia exatamente te falar o que que era tudo aquilo, por que que eu estava chorando tanto. Então, ele chegava, ele me abraçava, ele falava, amor... e tentava me falar de coisas boas, sabe? A nossa menina, que a gente sempre quis, né? Você tá bem, ela tá bem de saúde, nosso menino tá bem. Então a gente começava a falar de coisas boas para tentar me tirar daquilo dali. Eu engordei mais de 20 quilos nessa gravidez. E aí, quando ela nasceu, teve a questão da amamentação. Fiquei mal pra caramba. Muito mal, porque eu não consegui amamentar como eu achei que eu iria, porque eu acho que a minha expectativa estava tão lá em cima, porque o primeiro eu consegui bem. E a pior coisa é você trabalhar suas expectativas não só sobre o que vai acontecer na prática, mas sobre o seu filho também, expectativa sobre o outro, né? Então é a pior coisa, porque sua queda é livre ali. Então eu fiquei muito mal por não conseguir amamentar, e eu tava eu não me reconhecia no espelho. Então, assim, eu não estava bem comigo, não estava bem naquela maternidade, eu tava um caos, e aí eu falei pro meu marido, eu preciso dar uma saída daqui. E aí ele falou, vamos. Então ela tinha 3 meses, a gente foi passar, a gente viajou a primeira vez, eu e ele, juntos, sem as crianças, e a gente ficou, tipo, 5 dias. Menos de uma semana, nós fomos para o interior de Minas Gerais, que eu fui bombardeada. Porque o meu Instagram, na época, a gente já era aberto. Entendeu? Então as pessoas acham que pode chegar, porque seu Instagram é aberto, os alecrins dourados acham que pode chegar e falar o que quer para você. Então, assim, eu fui bombardeada, até por pessoas da família, sabe? De falar assim, 3 meses a sua bebê tem e você está longe. Não, inacreditável. Né? Então, assim, gente, ou eu ia enlouquecer. Né? Ainda bem que meu marido, tipo, aqui, vamos, vamos sair um pouco disso, sabe? Então a gente passeou, eu chorei por outros motivos, eu descansei, eu dormi bem, eu acordei bem, a gente, sabe? Então, assim, foi tudo maravilhoso. Eu acho que se eu não tivesse feito aquilo dali, eu tinha surtado, Polly. Sim. E é tão interessante a sua fala, porque a Fiocruz e outras instituições de bastante renome no Brasil têm publicado
muito conteúdo científico, inclusive a campanha ela é toda baseada em evidências científicas, é importante registrar, né, que ela surge a partir também desse movimento, comprovando todas essas necessidades que a mulher tem de uma atenção especial para o seu emocional a partir do momento que falou tem a maternidade. Seja pela expectativa criada, seja pela cobrança, seja pela comparação, né, de que assim, existe muito assim, o meu filho, quando a gente é mãe de primeira viagem, né? Meu filho ainda não faz isso, meu filho... Então, assim, são várias neuras da questão da amamentação. A neuro começa com se conseguiu ter o parto normal ou não. Eu atendo muitas que vêm assim, estraçalhadas, chegam estraçalhadas no atendimento porque não conseguiram ter o parto normal tão desejado. Então, a via de parto é importante, mas depois que o bebê chega, você vê que tem todo um universo ali que é muito mais complexo. Então, esses dados desse adoecimento, ele precisa ser visto pela sociedade, ele precisa ser respeitado. Essa sobrecarga, que geralmente é o que também se mistura às variações hormonais, né? A condição de mudança física, como você disse, engordou 20 quilos. Então, assim, o corpo muda, você se cobra, você quer existe um luto nesse intervalo até você se apropriar da sua maternidade, né? Um luto do parto que não foi do jeito que você queria. Essa questão da violência obstétrica, que a campanha é interessante porque ela aborda muito, então é uma forma de tentar dirimir esses problemas dentro da saúde pública hoje também no Brasil. A falta de apoio psicológico que você tem no processo de ter o bebê, né? A falta de sensibilidade dos profissionais, a falta de humanização. Então, é toda uma preocupação hoje que a campanha traz de tentar mudar tudo que envolve o processo para que a mulher tenha um pouco mais de qualidade a partir do nascimento da gestação e do nascimento da criança. E, além disso, né, a gente vê também que a experiência da maternidade, como você relatou, na sua primeira foi de uma forma, na segunda é de outra. Então, até o nome, né, Maio Furta-Cor, ele faz referência a isso. É maio, porque é o mês das mães, para tentar um pouco desmistificar e desromantizar essa questão da maternidade, e Furta-Cor, porque o Furta-Cor é a incidência da luz que permite vários espectros de cores, né? Que então abraça uma diversidade da maternidade. Cada maternidade é uma. Ela não pode ser comparada, ela não pode ser, não é uma receita de bolo. Só que, para você compreender isso, você precisa de informação. Eu acho que a campanha é fantástica nesse aspecto. E você precisa também se apropriar dos seus valores, de você. Isso, perfeito. Né? Para fazer a tua maternidade, né? E isso é um processo individual, cada uma no seu espaço. Essa questão da sobrecarga, eu gosto muito de falar dessa questão da sobrecarga, porque culturalmente também a mulher ela foi designada para a política do cuidado, para os cuidados de forma geral, não é só do filho, mas é da casa, é do marido, dos pais, ela tem esse papel social desenhado historicamente. E com isso ela acumula funções, tudo. Então esse cansaço mental é uma coisa que tem até vários memes hoje no Instagram, né? Da mulher que não teve filho dizendo pra mulher que tem filho: fiz isso e tô cansada. E a mulher que tem filhos pensando internamente: meu Deus, ela não sabe o que é cansaço, né? Tá chegando. Exato. Então ela traz essa chamada também para a questão do compartilhamento de afazeres e de responsabilidades com os companheiros, de forma geral, não necessariamente só marido e mulher, mas avós, tios, todo mundo, a família como um todo, para quebrar esse mito de que a mulher... rede de apoio, ser né? rede de apoio e de quebrar o mito de que a mulher, ela tem que dar conta de tudo porque ela é mulher, né? De quebrar o mito da super-heroína. E não, ela é uma pessoa como humana. E lembrar que as amigas também, né? Quem é amiga mesmo, sendo mãe ou não,
acolher, Acolher. né? Essa mulher que acabou de ter o ter bebê. bebê, né? De estar junto, de não sumir, de ligar, de passar lá, deixa alguma coisinha gostosa, Cuidar da mulher. cuidado, exatamente, exatamente. Então, assim, vamos começar aqui a fazer as perguntas, mas vou agradecer a 2 patrocinadores, mas queria agradecer também a minha rede de apoio, sabe, Polly, porque meu marido foi espetacular, porque ele cuidou de mim muito, muito, sempre o cuidado dele foi voltado para mim. Então, eu agradeço muito ao meu companheiro, ao meu amigo, até me emociono, te amo, amor, obrigada. A minha mãe, o meu pai, que é a minha outra rede de apoio, as babás que estão comigo desde, né, quando meu filho estava na barriga ainda, elas também são muito minhas redes de apoio. Minhas amigas, mães, então assim, realmente o meu maternar, ele se tornou mais leve por todos vocês, né? Eu tô aqui gravando com você à noite, foi o papai, né, o pai das crianças foi pegar, né, elas na escola. Obrigada, amor. E amanhã eu vou viajar, minha mãe que vai também pegar as crianças, levar na academia, levar na escola, junto com o pai. Então, assim, ai, gente, amo vocês. Obrigada, obrigada, né? Obrigada. Que seria de nós. Verdade. Então, vamos lá, Polly. Vou agradecer a 2 patrocinadores, Clínica Audionorte Saúde. Ela que você viu também ali que trabalha com audiologia, né? Não só com diagnóstico audiológico de bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, mas a gente ama atender as criancinhas, né? Da gente conseguir diagnosticar desde cedo qualquer alteração auditiva que venha impactar no seu desenvolvimento, né? Não só no desenvolvimento de fala, mas o aprendizado como um todo. Já foi pauta aqui do nosso Pode Escutar várias vezes de se falar da importância da avaliação auditiva para as nossas crianças. Né? Então, desde o nascimento, né, em pensar no teste da orelhinha até o acompanhamento dessa criança antes da fase escolar, na fase escolar, para que ele tenha todo o seu potencial de desenvolvimento auditivo, para potencializar mais ainda todos os outros desenvolvimentos que necessitam, né, desse sentido tão importante de estimulação cognitiva, né, para o nosso cérebro. Então, a clínica audionóstica ela trabalha não só com diagnóstico, mas com a reabilitação auditiva também. Então, a gente tem desde os aparelhos auditivos convencionais até os implantáveis cirurgicamente também. Além disso, consultas com otorrinolaringologia, tratamento de zumbido, reabilitação, né, e terapia de cabine, avaliação e terapia de cabine, avaliação do processamento auditivo, exames otoneurológicos, psicopedagogia, laboratório de prótese, medicina ortomolecular. Então, hoje a gente tem uma equipe muito legal e pronta para te atender, não só você, mamãe, mas, claro, o seu bebê, a sua criança, né, o seu papai, a sua mamãe, a sua rede de apoio. Lá, a Audionorte está preparada para atender a todos. Então, muito obrigada, Clínica Audionorte, por estar aqui, por acreditar, por iniciar esse projeto junto com a gente, né? Então, somos extremamente agradecidos aí por todo esse apoio. Muito obrigada. Clínica Poligastro Endoscopia Avançada é realmente um centro médico de referência. Não só no atendimento personalizado, mas no atendimento diferenciado. Desde o momento em que você liga para agendar uma consulta, mas até o atendimento, o espaço físico e acolhedor que a clínica tem para te oferecer é um diferencial enorme. Então, o atendimento de diversas áreas profissionais, não só na gastro, na endoscopia, na colonoscopia, mas tem exames laboratoriais também, tem ultrassom, tem tomografia computadorizada, tem anestesistas de plantão para estar o tempo todo ali na qualquer necessidade para deixar todos os procedimentos mais seguros, né? Ele está de plantão não só na endoscopia, na colonoscopia, mas sempre na tomografia computadorizada, por exemplo, quando há necessidade de anestesia, vai ter um de plantão lá também para te oferecer mais segurança nesse procedimento e nos exames também. E diversas especialidades hoje. Tem otorrino também, tem psicologia, inclusive lá, tem gastropediatria, não só para adultos, tem cardiologistas. Então, assim, hoje o quadro clínico da Politec está gigante e atende vários planos de saúde. Então, tá pensando em médico, já verifica se não tem a especialidade lá na Poligastro, e se tiver, né, precisando de endoscopia, colonoscopia, você não vai encontrar especialistas e local mais seguro para fazer esses procedimentos, esses exames também. Então, muito obrigada, Clínica Poligastro, por acreditar
no nosso projeto aqui também, por estar junto, nos apoiando e por vocês estarem gigantes, né? Já estão ali no quarteirão quase todo do Almirante Barroso com a Humaitá, né? Entre Humaitá e Vileta, entre Vileta e Humaitá, no sentido da rua, né? Entre Vileta e Humaitá. Então, assim, tá sensacional ver o crescimento de vocês. Daqui a pouco, Hospital Poli. Muito bom, hein? Com farmácia lá dentro até daqui a pouco também. Parabéns, Poligasto, parabéns mesmo. Vamos lá, Poli. Então, assim, você já contou um pouquinho pra gente sobre o que que é, né, a campanha do Maio Furtacô, mas eu acho que, de novo, eu vou te fazer essa pergunta. O que que é o Maio Furtacô e como surgiu essa campanha? Olha, então o Maio Furtacô, né, como eu disse antes, é um movimento social, é uma campanha nacional dessa conscientização sobre saúde materna, que surge da necessidade de tirar do silêncio esse tema que é o adoecimento psíquico das mulheres no ciclo gravídico puerperal e na maternidade, né? Ele nasce, então, como uma estratégia de comunicação, de mobilização social e de incidência política, porque ele se propõe a gerar conversas públicas, rodas de escuta, campanhas de conscientização, produção de conteúdo, formação de profissionais. Perfeito. E além de influenciar políticas que contemplem essa saúde mental materna, né, como pauta de saúde pública, direitos humanos. Para você ter uma noção, hoje são mais de 250 representantes cadastradas e mais de 150 leis já aprovadas pelo MAI, desde 2021. Olha só. Então, eu vejo, por exemplo, legislações atuais como a separação dos bebês, que a mãe passou pela perda gestacional dentro daquela unidade, como reflexo dessa política. Eu vejo a luta pelo acompanhamento psicológico no SUS de forma geral como um resultado dessa política. Eu vejo a luta pela presença das doulas também no sistema de saúde público como resultado dessa política. Que máximo. Eu vejo, inclusive, isso sendo trazido para as redes sociais, para o podcast da Izzy. Olha, que bom, maravilhoso. Eu vejo universidades, né? Semana passada nós fizemos um simpósio aqui em Belém, a Universidade de Estácio, lá a unidade de Ananindeua, abriu as portas e nós tivemos a oportunidade de levar o tema academicamente para profissionais que vão entrar no mercado de trabalho. Que importante. E a gente vê, assim, que é um caminho sem volta e que tende a crescer e é muito bom ser ativista nesse processo. Abrindo portas, porque isso precisa ser discutido não só na psicologia, né? Isso precisa ser transversalizado, porque envolve questões históricas, sociais, políticas. E eu acho que a campanha, a partir do momento que ela se predispõe a conscientizar todo mundo dessa necessidade, as mudanças, as pessoas começam a conhecer, né? Poder falar aqui no seu podcast sobre isso, eu agradeço, é muito gratificante, porque é uma porta imensa, é disso mesmo que a sociedade precisa, tomar conhecimento. Muitas pessoas ainda não sabem, mas é a partir disso que a gente muda a realidade, a partir da mulher, do momento que a mulher e as pessoas que estão ao redor dela entendem que isso é real, há um acolhimento, há um entendimento e há uma mudança. Perfeito. Então, por exemplo, a mulher que quer se associar, que quer conhecer o projeto, que quer entender um pouco mais ou dividir dores, ela pode procurar o Instagram, né, que inclusive o Cauê vai colocar aqui também para divulgar. Em todos os cortes que a gente fizer desse episódio, ele vai marcar também o seu Instagram, o Instagram daqui do Maio Furtacô, né, que tem o Instagram que você me mandou também. Isso. Para quem quiser conhecer as diretrizes nacionais, pelo site, né, do Maio Furtacô, que você vai disponibilizar, www.maiofurtacô.br. Sim. E a rede social, que é @maifurtacô, no Instagram. E localmente, nós temos a representação através do Instagram Abraço Materno PA. Então, as programações de Belém, região metropolitana, elas ficam disponibilizadas nesse endereço. E, embora as ações se concentrem no mês de maio, nós estamos sempre fazendo atendimento a todas as demandas que chegam.
Então, Perfeito, Laila. mulheres tenham esse canal como rede de apoio. Nós do Abraço Materno Pará, nós temos assim a maior satisfação em atendê-las, em abraçá-las, em informá-las do que é a campanha, dos processos. Então, sinta-se acolhida e venha fazer parte conosco desse movimento. Sensacional. E eu adorei o nome, Abraço Materno, Uhum. né? Ah, que legal. Não conhecia antes. Que pena. Mas olha, sempre no momento certo. E eu estou muito feliz de trazer essa pauta para cá. E você já até explicou um pouquinho sobre o porquê do Maio Furtacô, e eu achei sensacional. Quer dizer que o maio é o mês das mulheres, né? O mês das mães, né? É o mês das mulheres e o mês das mães, né? Isso. E o Furtacor, porque de fato é essa miscelânea de sentimentos, né? De diferentes maternar. Né? Então, assim, cada maternar é único, é diferente, cada mulher, né, no seu dia a dia, a sua rotina, o que vai dar certo para uma, muitas vezes não vai dar certo para outra, e é nisso que a gente vê beleza também, né? Então, o furtacor, ele vem daí. Isso. Achei sensacional Exatamente, também. do respeito à diversidade da maternidade. Sensacional. E vai parecer uma pergunta retórica aqui, mas enfim, por que é tão importante falar sobre saúde mental materna? Por quê, gente? Por quê? Por que eu pedi para você compartilhar bem esse episódio, né? Porque se você não estiver bem, como que você vai deixar o seu maternar bem? Né? Então é isso que mesmo, a campanha levanta também, exato, porque a saúde mental da mulher, né, é um pilar fundamental para a saúde de todo mundo, da criança, da família e, consequentemente, da sociedade. Então, o adoecimento psíquico, como eu disse também, é muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes a gente vivencia e não sabe que é um adoecimento psíquico. Por exemplo, dados da Organização Mundial de Saúde de 2022 dizem que cerca de 1 a 4 mulheres, 1 em cada 4 mulheres, vivencia algum transtorno mental perinatal. Então, é um índice muito grande, né? E a maioria não é diagnosticada, sim, por conta dessas questões culturais. E quais são, assim, os principais sintomas? Depressão, ansiedade, burnout. Em casos mais graves, chega a ter psicose, né? A psicose puerperal. E, infelizmente, a maioria dos casos de suicídio de mulheres após a chegada do bebê é em decorrência desse adoecimento psíquico não reconhecido, não diagnosticado e não tratado. E eu já li casos também de, infelizmente, o bebê virar óbito por conta de um surto materno, né? Sim. Então, o quanto é sério isso, É muito gente? sério, é muito sério. E no Brasil, né, a gente tem fatores que precisam também ser olhados, como a desigualdade social, que é muito grande. Como eu falei também, a violência obstétrica, que é uma realidade, infelizmente, vivenciada em todas as estruturas. Racismo, violência doméstica, né? E falta de políticas públicas efetivas mesmo, para essa mulher estar na maternidade de forma digna, ter condições de não só maternar, mas a própria questão do mercado de trabalho, né? De estar, de voltar, de ser amparada. Então falta muita estrutura. Então falar sobre isso não é só falar sobre o sofrimento, sobre o que é desconfortável, é falar de uma estrutura social. Né? Então, reconhecer que o que adoece não é a maternidade em si, mas o modelo social que impõe às mulheres a responsabilidade quase exclusiva pelo cuidado, sem oferecer esse suporte emocional, econômico, institucional e comunitário. Então, falar sobre isso é salvar vidas. Salvar vidas. Porque a depressão que não é tratada, por exemplo, ela gera outras consequências, né? De forma indireta e a âmbito social, mundial. Com certeza. Impacta diretamente no desenvolvimento infantil, nas relações familiares, no bem-estar coletivo. Então, a gente vê consequências a longo prazo de tudo isso que precisam ser repensadas. E quando essa mulher é acolhida, né, ela consegue trabalhar, voltar, né, com dignidade, estar bem, ter essa rede de apoio, que às Se vezes familiar, se reorganizar. reorganizar,
né? Poxa, esse maternar com certeza vai trazer um desenvolvimento ainda melhor para o seu bebê, para o seu filho, porque a gente está falando daquele bebê que vai se tornar um cidadão Futuramente. futuramente. Então ele precisa estar bem, eu preciso colocar bem essa criança, inseri-lo na sociedade da melhor forma possível. E para isso eu preciso estar bem, Isso. né? Então esse entendimento, o entendimento de que você, o seu maternar é único e que importa muito o que você precisa, o que você quer, a tua escolha, qual é a tua escolha no meio de tanto bombardeio de opiniões, né? O que que vai fazer sentido para o teu dia a dia, né? E que você no momento em que não esteja bem, que você saiba falar que não está bem, Pedir né? ajuda, Pedir ajuda, né? Não delegar, se feche, porque quanto mais você se fecha nessa cobrança de todo mundo, que você precisa estar bem, né? Que dar conta de você tem tudo, que dar conta de tudo, né? Que se você estiver chorando ou reclamando, parece que você não ama seu bebê, fraca. parece que você tá fraca, parece que você não tá bem, né? Você tá se entregando, né? Parece que você não tá dando conta daquilo dali. Vai E perder o seu é marido. muito pelo contrário. Presta atenção, se cuida, hein? Não vai Uhum. esperar ele toda com o olho, não dormiu, é só um Descabelado. detalhe, né? Então, por favor, se arrume para esperá-lo bem. Não, gente, é uma loucura atrás da É. outra. É uma cobrança mais maluca que a outra e que realmente você não sabe nem abrir a boca para pedir ajuda, Uhum. né? Para falar assim, ó, eu não tô bem. Então, isso que eu contei, que eu falei pro meu marido, eu não tô bem, a gente tem que sair daqui um pouco e a gente ter passado esses 5 dias fora, salvou, Sim. né? Então, assim, se eu não tivesse falado, né, me abrido, né, de ter realmente falado o que eu estava sentindo, eu não sei qual era a bola de neve que ia se tornar depois daquilo, né? Uhum. Então, você entender isso, que você não tá bem, e você conversar com qualquer outra pessoa e falar que você não tá bem, pode te salvar. Uhum. E é engraçado que você compartilha uma experiência sobre compartilhar uma minha. Sim, com certeza, por favor. Quando eu me engravidei do meu primeiro bebê, eu trabalhava, sempre morava só, independente, trabalhava muito, cedo, de tarde, de noite, e amava, né, muito tudo aquilo, a minha rotina. E, de repente, pum, só eu e o bebê dentro de casa. E tudo aquilo é como se tivesse apertado o botão e Uhum, desligado. É, não tenho rede de apoio aqui, minha família é de fora, a família do meu marido também. E embora a minha mãe tenha vindo, me dado suporte, minha sogra também, mas assim, cria um luto, criou um luto pra mim, que eu não sabia que era um luto, porque eu queria o tempo todo estar na minha vida anterior. uhum. E eu demorei um tempo para entender o que é que iria acontecer a partir daquilo. Então, assim, eu brinco com as minhas amigas que tiveram filho antes de mim, por que vocês não me Não, avisaram que era assim? é. Mas é tão maluco porque a gente experiencia tudo isso, que a gente sente na pele como é, mas depois a gente toma pé da situação mesmo. E, no caso, eu quis ter outro filho, né, com essa mesma perspectiva sua de que, eu já tenho essa experiência do primeiro, Sim, e aí a gente vai com toda essa ilusão, quando chega o segundo, a gente dá exatamente. de cara Pô, né, na mesmo, porque parede. cada maternidade, ela é individual, e você olha para os filhos, meu Deus, como assim, são tão distintos, tão diferentes, no mesmo contexto, e vieram de mim, né? Então é muito interessante, assim, o processo da maternidade, ele é múltiplo, ele é muito furta-cor. É muito furta-cor, perfeito, perfeito mesmo. E assim, dos desafios que você até citou alguns, mas assim, qual para você é um dos principais desafios enfrentados pelas mães no Brasil hoje em relação à saúde mental? Sobrecarga mental, física e emocional, sem sombra de dúvidas. Não tem uma mãe que não passe, porque é o tempo todo pensando em absolutamente tudo. É o Uhum. que o bebê se comeu, se trocou a fralda, sei quantas fraldas, se tem roupinha, ou se cresceu, meu Deus, a tarefa, já é a vacina, já é o pediatra, foi ao banheiro, quem vai ficar? Então, assim, a cabeça não desliga, não só com relação às obrigações do filho, mas ela acumula isso com todas as outras coisas. E se ela exerce uma profissão fora dos cuidados dentro de casa, porque a Uhum. campanha também é isso. A campanha, ela traz o trabalho da mulher
na criação dos filhos, dos cuidados da casa, como trabalho, porque isso é invisibilizado, É verdade. né? Então é importante também dizer que a campanha, Aquela velha frase, né? Mas o que você fez o dia todo? Você tá tão cansada. Isso. Cuidar é trabalho. Ai, E isso meu não pode ser Deus. invisibilizado, como sempre foi, né? Sempre É foi. verdade. Então, para mim, essa sobrecarga, sem sombra de dúvida, é o que mais adoece as mulheres, física e emocional. E a falta de rede de apoio, né? A mulher, ela fica num período onde tudo depende dela e com tantas obrigações, ela deixa de ter momentos para ela não sabe o que é um momento para ela não sabe do que ela gosta É mais. isso. E Não sabe do que ela gosta e mais. quando ela escolhe um tempo para se autocuidar, ainda vem a culpa, né? Uhum, Aquela exatamente. culpa de achar que, tipo, eu tô tirando esse tempo aqui para me cuidar Exatamente. e mesmo assim eu estou me culpando por isso. E é engraçado porque nos atendimentos com mães atípicas, essa sobrecarga, ela é, ela é tão intensa que, além de todas as questões das obrigações, e das questões das terapêuticas que precisa fazer com a criança, tem a mãe, ela traz muito um peso, meu Deus, e se eu faltar? Uhum. Assim, essa fala, essa preocupação dos cuidados com o filho, se ela faltar, é uma coisa que eu percebo que assombra muito, assim, as mulheres que... Não, e a gente já, mesmo com a maternidade típica, a gente já fala que não pode faltar, que a gente quer estar ali, que a gente quer ver o filho crescer. Mas nesse caso, eu acho que é justamente porque você não consegue enxergar ainda ele inserido numa sociedade que realmente o acolha, né? Uhum. Que realmente não, ele vai ficar bem, mas como que eu não tô enxergando isso? Se eu não tiver para lutar por ele, para estar ali com ele, tipo, aonde é que tá essa acessibilidade, esse acolhimento, né? Então, você falar assim, hoje está muito mais acessível, tem muita gente falando. Falar é uma coisa, né? Mas você, de fato, inserir essa criança na sociedade, a gente não vê, de fato, Não, não. isso, né? E sabe o que dá muita angústia? É quando a gente faz atendimento às mulheres mesmo que estão em condições de vulnerabilidade, Uhum, né, econômica, social, e o desespero. Eu não consigo mais trabalhar, eu não uhum, tenho mais renda, e ela fica à mercê daquele contexto de não conseguir mais prover o filho, né? E às vezes, quando está em uma relação, fica submissa por condições financeiras, né, ao parceiro, ou parceira, e o que isso traz de prejuízo mental em termos de adoecimento mesmo, que é desconsiderado para essas mulheres, né? E uhum. elas têm cor, né? Elas têm raça, elas têm território. A gente consegue mapear com dados de IBGE índices que precisam ser observados e tratados e incluídos Uhum. como políticas. Perfeito. E que bom que você falou que já tem influenciado e muito em políticas públicas, né? Uhum. Então, assim, você já viu, já até pontuou alguma, mas de que forma você tem visto que essa campanha tem influenciado em políticas públicas? Elas viram políticas públicas de fato através de projetos de lei que são aprovados, e que vão tentando trazer esses direitos na prática para as mulheres. É óbvio que há um distanciamento entre a criação Uhum, de uma lei e o de fato o provimento de um direito que existe na prática, né, para a comunidade, para aquela mulher, para aquela mãe. Mas eu vejo isso como um primeiro passo, como algo que vai caminhar, como um caminho, como algo que a uhum. gente tem que se apropriar, defender e buscar e conquistar mesmo. Maravilhoso. E dentre as ações, Polly, as ações ou campanhas, tem alguma que já foi marcante aqui na nossa região? Sim, a campanha aqui na nossa região, ela já fez ato público em praças públicas com um megafone, Ah, é bem legal. interessante. Eu gostei muito de uma ação recente na Universidade da Amazônia,
aqui o campus também de Ananindeua, Uhum. que 2 alunas do curso de psicologia, elas tomaram conhecimento da campanha e elas fizeram um projeto de extensão. Elas criaram uma barriga fictícia, foram pro centro do pátio da universidade, onde todo mundo transitava, Sim. e abordou os alunos para que eles usassem a barriga fictícia, Uhum. para que eles pudessem sentir um pouco de como era estar grávida, Tinha peso e tudo, né? peso Que é e para sentir o tudo. peso. Isso. Tá. Para tentar, enfim, de alguma forma mobilizar Aham. e chamar a atenção para o tema, né? A ação principal era falar sobre a campanha. E eu achei isso fantástico, assim, porque veio imbuído, obviamente, de risadas, né? Todo mundo achou Uhum. engraçado. Tenta amarrar o sapato com essa barriga. Mas eu duvido que exatamente o que fez lá o uso da barriga pesadinha não vai repensar uma situação e, se em algum momento, optar por ser pai, né? Eu colocaria em homem, gente, essa barriga aí fácil, Fácil, colocaria em fácil, né? vários homens, amarraria a melancia, a gente já viu vários vídeos, né, de Sim, amarrar a melancia, de ver ali alguma coisa para sim, deixar o homem pelo menos ciente do que é andar com um sim. barrigão por aí, né? Sim, outras coisas que são bem interessantes, assim, são conteúdos que são produzidos em massa mesmo, pelo próprio Instagram da campanha, né? O manifesto desse ano, ele está muito sensível, muito Uhum. emocionante, assim, toca bastante. Então, projetaram imagens da campanha em prédios públicos, não aqui em Belém, mas eu Uhum. achei isso muito legal também, porque foi uma forma de dar bastante visibilidade para a campanha. Então, de forma geral, o simpósio aqui em Belém foi bem interessante. Que ótimo. E são ações assim, oficinas, rodas de conversa em espaços públicos, né, abertos ao público. Nós também fizemos algumas ações em shopping, Uhum. mas tudo é bem-vindo, Excelente, tudo olha. é E válido. que bom que aqui o Pode Escutar está sendo mais um canal Exato. para essa tão importante Divulgação. divulgação e que a gente quer ver muitas ações e campanhas e simpósios, né, que cresça cada vez mais, que a gente consiga ir mais veículos de comunicação, né, para falar um pouco sobre a saúde mental materna, para falar sobre o Maio Furtacô, sobre a importância, né, dessa campanha crescer cada vez mais e ter força, né, para se chegar realmente ao maior número de pessoas possíveis. Hum. Muito legal, né, gente? Você já compartilhou, você já curtiu, já comenta um pouco sobre o teu maternar, se você passou por alguma situação, pode dividir com a gente, né? E a gente vai estar aqui, a Polly também vai acompanhar, né, os comentários de vocês nas nossas principais plataformas, né? Principalmente aqui o YouTube, depois a gente vai divulgar o Os canais. link, exatamente, para que a gente realmente consiga falar mais abertamente sobre tudo isso, né? Então, que bom que existe essa campanha, que bom que existem pessoas aqui em Belém, Isso. né, que levantam essa bandeira e que de fato abraçam essa causa para fazê-la crescer cada vez mais. Né? E eu ainda tenho aqui mais 2 perguntas para te fazer, mas antes eu vou agradecer aqui a mais alguns patrocinadores, Polly, inclusive um dos presentes que eu vou te dar, já avisando que junho tá aí, né, gente? Dia dos Namorados. E quando o Cauê chegou aqui com isso, eu até falei assim, não é da Lenoca? Aí ele falou, é da Lenoca. Eu falei, não acredito. Olha como ela tá, gente. Aqui pro Dia dos Namorados já tem aqui um Eu Te Amo num coração e ainda com todo personalizado aqui, uma caixinha linda. Lenoca, você tá demais, hein? E ó, não só pro Dia dos Namorados ou para eventos assim, mas tanto para empresas também, eventos corporativos, ela vai, coloca a sua logo, marca, né? Você quer presentear seus funcionários. Então, assim, Lenoca tá sensacional. Então, assim, desde bolos, bolo no pote, bolo decorado, bolo no tema que você quiser. Até, inclusive, ela faz mini decorações. Então, você quer uma mesa aqui, né, mini que já tá se tornando grande, tá? Porque a última que ela fez para meus filhos, tanto a menina quanto o menino, foi sensacional, sem deixar a desejar. Então, assim, uma mesa linda, já com o bolo, com os docinhos, os personalizados ela leva também, já leva o balão, já leva quem monta, que é o Cauê, né? Que mandou ter 1,90 m de altura. Então, ele já pendura os balões, já faz tudo. Então, Lenoca, sensacional, parabéns. E, ó, amei
tá? Você vai levar o seu já, Polly. Obrigada, Muito Lenoca. bom. Pedindo aí já pro Dia dos Namorados e certeza que tem aqui um cardápio já para esse dia. Sensacional, Dia das Mães, ela arrasou. Tinha várias lembranças, presentes, né? Tipo mini cestas de café da manhã e vinha com bolo, e vinha... Nossa, tava sensacional. Parabéns, Lenoca, e obrigada por estar aqui com a gente. Você sabe que a gente ama tudo isso. E é uma mamãe que se tivesse aqui com a gente, ia fazer total sentido toda essa conversa também, né? E ali é um paizão, viu? Que pega na mão dela, que realmente, porque eles têm um filho atípico, né? Já foi tema. O João já participou, inclusive, do nosso podcast, né? O João tem quantos anos hoje? 7 anos de idade, é um meninão, né? E ele tem alguns laudos, né? A gente já conversou aqui de autismo. Então, assim, essa rede de apoio, os dois juntos, né? Ali realmente cuidando, faz com que essa sobrecarga não exista só para um, né? Que eles realmente dividam compartilhem todas essas dificuldades, né? Para começar a ver beleza. Quando eles postam fotos do João, eles falam do amor que tem, é muito lindo. Mas é o amor de vocês dois também, de vocês dois juntos, cuidando, né? Não deixando a peteca cair, não deixando sobrecarregar um, que faz realmente todo sentido. Então, um beijo e parabéns, né, por esse paternar, por esse maternar, que faz do João hoje esse menino extraordinário. Fast Escova, ai, Fast, como eu te amo, gente, eu amo demais os serviços tão rápidos, maravilhosos, aquela equipe, porque assim, eles fazem jus ao nome, né? E tem 3 unidades, olha só, o Marizal, Batista Campos e Marco. Eu sempre vou no Marizal porque é do lado da minha casa. E eles me salvam, porque eu gravo na segunda, né? A gente tá aqui na segunda-feira à noite. Então, dificilmente um salão em Belém vai abrir segunda-feira, tipo à tarde, ou segunda-feira de manhã, se é o meu horário. E lá não é horário agendado. O nosso horário é uma loucura. Sim. Então, o momento que eu tenho ali 1 horinha, 1h30, eu corro lá, eu vou conseguir fazer a unha, eu vou conseguir fazer maquiagem, eu vou conseguir fazer o cabelo, eu vou sair de lá pronta. Então, assim, esse serviço Fast estava faltando em Belém. Então, muito obrigada por essa parceria. Eu não seria a pessoa arrumada que estou hoje nos outros episódios do Pode Escutar, se não fosse vocês, porque, de fato, não só na segunda-feira eles mas no domingo também. A gente tem tanto evento hoje em dia no domingo, e aí aonde é que eu vou me arrumar no domingo? Festa e Escova, gente, abre às 8 horas da manhã e fecha às 15 horas no domingo. E nas últimas sexta-feiras do mês ainda tem happy hour para você, mamãe, então vai te arrumar e ainda vai beber um drink também para começar o teu sextou lá na Festa Escova. Muito obrigada. E Festa Escovinha também, que eu amo. Gente, só de ter uma brinquedoteca naquela Festa Escovinha, para você conseguir se arrumar enquanto seu filho brinca, sensacional. Foi um olhar para as mamães, perfeito, né? Inclusão que eu acho mesmo. Que exatamente me deixou inclusa ali. Porque eu vou me arrumar e meu filho tá sendo assistido, tá brincando, tá num lugar que ele gosta, ele não tá ali entediado ou na tela, né? O tempo inteiro. Então, sensacional. Passione, mamães agora também, né? A gente teve o Dia das Mães e a gente fez uma campanha linda também para Passione, porque Passione tem cara de uma mulher linda, sofisticada, que se cuida, que se valoriza. Então, Passione, você tinha que estar aqui com a gente também. Eu sempre tô. Olha aí, Rodrigo, dá um zoom nesse conjunto maravilhoso. Eu tô all blue hoje aqui, camisa blue. E aqui blue também. Gente, eu amo pedras. Tenho vários conjuntos da Passione já, né? Então, Passione me deixa sempre aqui sofisticadíssima, belíssima com os meus conjuntos. E assim, é feito para durar. São joias e semi-joias feitas para durar, para você realmente, ó, passar para sua filha. Eu fiz uma campanha de lá da Passione junto com a Maju, que a Maju olhou e falou assim, tá lindo, mamãe, esse brinco vai ser meu, né? Falei, vai, meu amor, vai, porque a gente vai dividir os brincos juntos quando você puder. Linda, obrigada, Passione, obrigada por estar aqui comigo e parabéns por tantas peças lindas, diferenciadas e uma loja linda também lá no IT Center, um shopping que está crescendo tanto, tem estacionamento gratuito ainda e nossa, tem até recente a gente foi no Resolve também, que é o novo teatro de lá, né? A gente foi numa peça de comédia do Murilo Couto, que veio para Belém.
E tá sensacional, sensacional o novo, eles reformaram lá, porque já tinha um teatro e agora eles reformaram também. Então tá muito legal. Então a Passione fica lá no IT Center, eles atendem por WhatsApp também e fazem delivery, tá? Então um beijo para vocês, obrigada por estar aqui com a gente. Então vamos lá, Polly. Quem quiser participar, né, das ações ou quem quiser se associar ao Maio Furtacor, você até já colocou aqui pra gente os Instagrams, o Cauê também já vai colocar, mas repete pra gente de novo como é que essa mãe pode fazer para participar, para estar junto com vocês. Aqui em Belém, basta acessar o Instagram, @abraçomaternopa, que você vai ter acesso à programação. E como a programação é mais concentrada no mês de maio, passou maio, não viu programação lá, mas precisa de suporte, entre em contato com a gente. Tá. Porque somos uma rede de mulheres das mais diversas áreas. Nós somos psicólogas, doulas, eu da área do BBL, temos nutricionistas, temos uma engenheira mecânica. Olha só, que legal. Um abraço, Arielle, inclusive foi através dela que eu conheci o seu Professora. podcast. Exatamente. Maravilhosa. Maravilhosa. E então, há uma diversidade, né, muito grande de profissionais que suportam todas as demandas que chegam para nós através da campanha nessa rede social. Maravilha. Maravilha. Na próxima, a Arielle vai estar aqui, né, Arielle? Com a gente, viu? Muito bom. Oi, e sabe uma coisa que eu achei muito interessante também? Quando eu tive o meu primeiro bebê, eu não conhecia a campanha. Eu fui conhecer a campanha já no meu segundo puerpério. E é importante falar que, embora o puerpério cientificamente seja considerado 40 dias, mas que esse processo todo de mudanças da mulher conseguir voltar para ela, ele é individual e ele, para mim, durou pelo menos 2 anos. Mas eu acho que ele precisa ser repensado, ele precisa ser dado outro nome para ele. Então, quando eu comecei a me envolver com a campanha, já em 2022, e veio tudo isso que a gente conversou aqui, da necessidade de olhar para as mulheres que não tinham acesso, essas profissionais que hoje representam a campanha, nós nos unimos e começamos a fazer projetos e formalizamos esses projetos mesmo para o Estado. Nós participamos agora do processo do programa Semear. Você conhece o programa Semear? Programa Semear, não. Fala pra gente. O programa Semear, ele é uma lei de incentivo fiscal do Estado. Os projetos que são aprovados lá, eles têm cunho cultural, né? Mas a empresa que deseja patrocinar um projeto aprovado pelo programa, ela destina o valor que ela pagaria o tributo do ICMS para patrocinar o projeto. Então, nós temos 2 projetos aprovados, voltado para esse trabalho de saúde mental materna. Um se chama Matrescência Coletiva, né? Nós nos apropriamos da expressão matrescência, fazendo uma analogia à adolescência. Então, se tornar mãe, processo de se tornar mãe com todos os seus altos e baixos, né? Acreditamos que esse processo ele é coletivo. E esse projeto, ele visa atender mulheres ribeirinhas, alguns bairros de Belém, mais periféricos e região metropolitana, levando o colo como política de cuidado e levando a artes integradas, dança, técnicas teatrais, rodas de conversa. Temos uma professora do curso de serviço social, tudo para levar atividades que promovem saúde, evitam esses casos de adoecimento mental para essas mães que não conseguem ter acesso. Desafogar um pouquinho da sua rotina, né? Da sua rotina. Então, esse é um dos projetos. Nós aprovamos outro também, que se chama Abraço Materno. Abraço Materno, já confundindo. Abraço de Pano. Esse projeto, o Abraço de Pano, ele é voltado para as mulheres que ficam acompanhando seus bebês na UTI neonatal da Santa Casa. E são mulheres que geralmente vêm de outras cidades, têm vulnerabilidades, né, envolvidas, deixam muitos filhos, deixam o marido, entram, não sabe que dia vão sair, não sabe se vão sair com o bebê, não tem apoio não tem onde ficar.
Então, lá nós estamos com um projeto para poder oferecer os carregadores também como extensão do método Canguru, que é o método que elas são atendidas. Uhum. E também no período que elas ficam lá, que elas possam fazer atividades terapêuticas, com mandalas, rodas de conversa, algum movimento de dança circular também, que envolve o nosso movimento, para que tenham que seja oportunizado para esse público a questão da troca como política de Muito cuidado bom. mesmo. Muito bom. Parabéns. Parabéns por todo esse olhar, né, diferenciado para todas as mães, para esse maternar furta-cor né, de cada uma delas, que elas se sintam realmente acolhidas, porque eu sei que vão se sentir, que elas saibam, né, o momento certo de procurar, né, e às vezes nem deixar chegar, talvez, nesse momento, né, que não está de fato se sentindo bem, de você se cuidar e prevenir também é uma Sim. das melhores formas, né? Sim. Então, quando você já chega numa situação em que você vê que você não está bem e você procurar ajuda, maravilhoso. Mas você já ir prevenindo para que você de fato não chegue, né, tão longe numa depressão, né, numa ansiedade, enfim, num burnout, como você mesmo, né, comentou que é um dos principais desafios enfrentados por tantas mães, né? Então, dela já entender e se cuidar, prevenir, né? Participar de eventos, né, para justamente não só se inteirar, mas já iniciar esse autocuidado antes mesmo de acontecer, né, qualquer uma dessas situações desafiadoras. Exatamente. Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, Também. ao invés de fazer investimento em itens de enxoval, eu faria investimento Total. psicológico. Total sentido. Aí, Quantas coisas a gente não usou, não né? usou. Eu que comprei o negócio lá que eu te falei, o sling lá e não soube usar, eu olhava para aquilo e falava, gente, sem nem colocar. Não, e o mercado também bombardeia. Da feita que a Bombardeia, é mulher fala, tá verdade. grávida, É meu Deus, é um verdade. tanto de tem E só que de tanto sling que eu falei aqui, vai aparecer sling para mim aqui, vai. propaganda depois, Pois é, não é é? verdade. É, Mas não agora tem você já jeito. sabe que Já existe, né, toda sei. uma ergonomia que precisa ser É respeitada. verdade, que tem quem Tem oriente, que a quem gente precisa procurar oriente. orientação e não só comprar, né? Mas para a Isso, gente procurar orientação, de isso, fato. exatamente. Ai, faz total sentido. Polly, muitíssimo Eu que agradeço. obrigada pela sua participação aqui, Obrigada. que seja a primeira de muitas. Nós do Pode Escutar estamos abertos, né, a sempre divulgar. Então, conte conosco também. Então, no momento em que você for ter uma ação, conte com nossos canais nas redes sociais, não só do Pode Escutar, o meu também, né, que é o EasyPat, você já conheceu. Então, lá a gente pode ser um canal também para divulgar campanhas, ações, vitórias, né, os desafios que estejam enfrentando, né? Então, sinta-se também acolhida por nós, né, em todo essa bandeira efetiva de levantar aí essa causa tão importante que é sobre saúde materna, né? Izzy, em nome de todas as representantes da campanha aqui no Pará, em nome do Abraço Materno, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder trazer o tema. Agradeço toda a abertura que você está trazendo de ser ponte para levar informação e divulgar as ações que possam alcançar cada vez mais mulheres. Acredito muito que o nosso propósito é compartilhado nesse sentido e Com fico muito certeza. feliz do seu apoio e da oportunidade. Você não imagina o quanto eu estou feliz em ter você aqui, em falar sobre esse tema, porque eu sei que o nosso público maior é materno, né? Então faz total sentido e eu estou muito feliz de fato de compartilhar, de ser um desses canais, né? De compartilhar e empoderar essas mulheres dessa teoria tão importante, né? É um assunto que vale a pena a gente realmente conversar, que vale a pena a gente compartilhar. Então que seja o primeiro de muitos. Conte Muito mesmo com a gente, obrigada e viu? conte conosco também. E se você tiver qualquer pergunta que não foi feita aqui, você quer entender um pouco mais sobre como funciona o Maio Furtacor, o Abraço Materno, como você pode participar, como você pode patrocinar, como você pode iniciar também algum movimento que você queira, compartilhar, né? Se sentir ouvida apenas, como a Poliana contou aqui. Então, por favor,
né? Já, o Cauê já vai colocar aqui na descrição e já compartilhou aí com vocês também todos os Instagrams, né? As redes sociais que você pode entrar em contato, o site do Maio Furtacor também. Então, assim, entre em contato e envie sua pergunta, que a gente compartilha também com a Poli, e eu tenho certeza que o mais rápido possível ela compartilhará também as respostas. Então, muitíssimo obrigada. Compartilhe o episódio, não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, porque isso também é que nos empodera, isso nos ajuda a continuar trazendo todos esses assuntos para vocês. Né? E profissionais incríveis, mulheres incríveis, compartilhando, né, o seu dia a dia, compartilhar o que realmente move, né, que a Poli trouxe e está aqui ativista nessa campanha tão importante de saúde materna, e é um colo, eu acredito que para todas as mães também. Então é incrível, né, a gente poder compartilhar e ter pessoas como a Poliana aqui nessa noite, aqui no nosso Pode Escutar. Então, assim, sensacional, muito obrigada pela tua audiência e obrigada por nos ajudar nesse compartilhamento também. Até a próxima. Muito obrigada, um beijo. Tchau. Tchau. Aê!